Boa noite, tudo bem? Então, hoje nós iremos apresentar para vocês sobre o visual na educação de surdo. Para produzir este trabalho, nós nos baseamos no artigo de Caroline Bellamudi e Calças Fiato. Meu nome é Fernanda. Nós teremos também a Ana Lívia e a Natália conosco. Nós gostaríamos de destacar a importância do visual para o surdo. Durante o texto, nós percebemos como há em nós 5 sentidos, mas pensar em apenas um é pensar de uma forma muito limitada. Os 5 sentidos é como olhar para um diamante. Cada sentido representa uma face. Quando nós temos os 5 sentidos e podemos usar e explorar dele, nós percebemos o mundo e os objetos e interagimos de uma forma diferente. Quando não há os sentidos, como no caso da surdez, é necessário se apurar e explorar os demais sentidos, como o visual. E isso é possível por meio das artes visuais. Então, dessa forma, é necessário se explorar cada vez mais os recursos visuais para a educação dos surdos. Sendo assim, a Libras e o bilinguismo, sendo uma língua visual, é de extrema importância para o aprendizado dos surdos. E as tecnologias e também as metodologias ativas, elas podem ser exploradas por meio da interação, por meio da conversação, há uma aprendizagem efetiva. Mas os professores precisam de estar preparados para isso. Nem todos os professores estão. Nós estamos sendo formados para sermos preparados para isso e lidar num cenário em que há uma sala de aula com alunos surdos e alunos ouvintes. Sendo assim, eu queria abordar sobre a centralidade do visual na educação de surdos. O surdo, ele aprende por meio do visual, então é necessário de explorar esse sentido. Nós podemos explorar por meio de obras, por meio de práticas, por meio do tato também. E no texto ele trata várias vezes sobre o analfabetismo visual, sobre como o excesso de estímulos, o excesso de vídeos, de slides, de projeção, muitas vezes ao invés de estimular o aprendizado, ele faz regredir, porque o excesso pode confundir o aluno. Então o professor ele precisa de ter o discernimento de como aplicar o visual dentro da prática. Desde o século XVI, o ensino de surdos já utilizava recursos visuais. E pesquisadores como Skiller e também como Lopes e Veiga Neto reforçam a importância da visão dentro da aprendizagem. O papel da Libras é essencial dentro da construção do conhecimento, porque o aluno surdo, tendo uma primeira língua bem formada, ele está preparado para lidar com o português e também para lidar com a consolidação do aprendizado. Então, aprender sobre arte, sobre história, sobre matemática, tudo isso fica muito mais fácil quando o aluno surdo ele já tem uma primeira língua pré-formada. Então, é necessário que se coloque e estimule os alunos a aprenderem Libras desde cedo. A língua de sinais ela é primordial para que chegue na vida adulta, na fase adolescente, pessoas bem formadas, sujeitos que entendam o mundo ao seu redor e possam interpretar ele, porque o mundo não é Libras. Então, o aluno surdo ele precisa saber ler, interpretar e entender. Assim, a Libras ela proporciona essa base sólida, ela ajuda no aprendizado e facilita muito a comunicação e a integração do surdo na sociedade, o que é primordial tanto para o mercado de trabalho, quanto para o aprendizado e para a vida comum também. Pergunta retórica: qual é a diferença? A diferença está na experiência. O surdo tem uma experiência visual e gestual, enquanto o ouvinte tem uma experiência apenas oral e também auditiva.
Eu, enquanto pessoa surda, você como pessoa ouvinte o quê? Eu sou o visual. Tenho sinais, a libras, visualidade. O ouvinte, ele sente opinião, papapá, papapá, papapá. Ouvir, ouve, sente. Ou seja, o surdo e o ouvinte se relacionam com o mundo de uma forma diferente. O surdo de maneira visual é por meio da libras, sentindo de uma forma, e o ouvinte, ele ouve e ele fala, ele percebe os sons, as legendas. Não tô vendo nada. Avaliar, experimentar. Ela fica indo pro lado. Acessibilidade, palavras, precisa usar. Pergunta retórica. Mas então, o que precisa acontecer? Os professores precisam reconhecer que o aluno surdo não é deficiente, mas sim diferente. Por isso, é essencial que pensem em práticas pedagógicas baseadas no ensino visual e considerem que o surdo tem uma língua própria. Além disso, é fundamental que o professor busque ter mais contato com a língua do aluno, aprendendo ao menos o básico de Libras. Eu vou responder que precisa de praticar a pedagogia, o ensino ao surdo é importante. A visualidade, experimentar, a sutilidade, para ficar mais claro. Sim, eu tenho empatia com você. Desafios na educação bilíngue. Pergunta retórica. É fácil substituir o modelo clínico pelo modelo de pedagogia visual? Não, não é fácil. A transição do modelo clínico para um modelo que respeite as particularidades do aluno surdo, reconhecendo sua experiência visual, traz muitos desafios. Na educação bilíngue, por exemplo, enfrentamos pelo menos 3 grandes desafios, como a falta de prática, a falta de professores e também a falta de recursos didáticos. Falta respeito. Falta professores qualificados na área. Materiais, disciplinas, didáticas. Precisa lembrar da importância da visualidade e da acessibilidade. Veiga Neto aborda 4 marcadores culturais. Dentre eles, a experiência do olhar. Ela pode ser entendida por ele como o olhar para o surdo, muito mais do que um sentido, é uma possibilidade de ser outra coisa e de ocupar outra posição na rede social.
O olhar, entendido como um marcador surdo, é o que lhe permite contemplar um modo de vida diferente, de diferentes formas, o cuidado uns sobre os outros, o interesse por coisas particulares, o interpretar e ser de outra forma depois da experiência surda. Enfim, o olhar como uma marca é o que permite a construção de uma alteridade surda. Então, o que o Veiga Neto está querendo dizer nessa citação? Basicamente, que nós ouvintes atribuímos um sentido para o olhar que é diferente do sentido que os surdos têm. Nós temos uma visão do olhar apenas como mais um sentido que nós utilizamos. Já para os surdos, o olhar é algo essencial, é a forma como ele vê o mundo, a forma como ele entende as coisas. Então, esse olhar para eles toma tanto um sentido cultural quanto um sentido até mesmo político. Considerando esse contexto, a escola se mostrou como uma possibilidade de existência para essa comunidade. Então, ele cita que a escola foi importante nesse conhecimento, nessa interação dos surdos. Veiga Neto aborda 4 marcadores culturais. Dentre eles, a experiência do olhar. Ela pode ser entendida por ele como o olhar para o surdo, muito mais do que um sentido, é uma possibilidade de ser outra coisa e de ocupar outra posição na rede social. O olhar, entendido como um marcador surdo, é o que lhe permite contemplar um modo de vida diferente, de diferentes formas, o cuidado uns sobre os outros, o interesse por coisas particulares, o interpretar e ser de outra forma depois da experiência surda. Enfim, o olhar como uma marca é o que permite a construção de uma alteridade surda. Então, o que o Veiga Neto está querendo dizer nessa citação? Basicamente, que nós ouvintes atribuímos um sentido para o olhar que é diferente do sentido que os surdos têm. Nós temos uma visão do olhar apenas como mais um sentido que nós utilizamos. Já para os surdos, o olhar é algo essencial, é a forma como ele vê o mundo, a forma como ele entende as coisas. Então, esse olhar para eles toma tanto um sentido cultural quanto um sentido até mesmo político. Considerando esse contexto, a escola se mostrou como uma possibilidade de existência para essa comunidade. Então, ele cita que a escola foi importante nesse conhecimento, nessa interação dos surdos. Considerando esse contexto, a escola se mostrou como uma possibilidade de existência para essa comunidade. Nós, pedagogos, temos total noção de que o ambiente escolar é muito importante para as crianças, até mesmo ouvintes, criarem vínculos umas com as outras, e isso fortalece, facilita a adaptação e o aprendizado dessas crianças. Essas relações são muito importantes. Agora, se tratando de crianças surdas, essa interação é muito mais difícil. Então, a escola específica, especial para surdos, ela foi de grande importância, porque lá eles conseguiram se comunicar, conseguiram conhecer outras crianças que, digamos que se pareciam com eles, conseguiram ver que eles não são únicos, que tem outras crianças que gostam das mesmas coisas deles, que eles, e conseguiram fazer toda essa interação. E é importante também a gente saber que até mesmo dentro da família, muitas vezes o surdo tem dificuldade de comunicação, de interação. Então esse ambiente escolar, de fato, é fundamental para eles.
Então, gente, agora vamos abordar um pouquinho sobre a visualidade como um marcador cultural surdo. De acordo com estudiosos da área, a experiência visual é um importante marcador para a cultura surda. E isso é uma questão que nós, da pedagogia bilíngue, já estudamos muito, né? Nós temos essa noção. Mas apesar disso, a comunidade externa, de um modo geral, não tem muito essa informação difundida, né? O Veiga Neto aponta para o fato de que a comunidade surda é diversa, diferente da forma que ela costuma ser rotulada. Então, a gente tem que considerar que a comunidade surda ela tem muitas variáveis. Então, tem questões de raça, gênero, classe social, inúmeras questões que as diferenciam. Só que os ouvintes, nós ouvintes, né, de um modo geral, nós tendemos a querer colocar essa minoria numa caixinha e entender essa minoria como algo homogêneo, diferente do que o Veiga Neto afirma. O reconhecimento da Libras como língua da comunidade surda foi fundamental para que começassem a ser vistos como sujeitos sociais. Então, essa foi um marco muito importante, né, para essa questão da cultura surda, embora a gente saiba que essa consciência ainda não é geral, ainda falta muito para que isso seja difundido para a comunidade como um todo. Mas ainda assim sabemos que foi importante. Além disso, a partir desse momento, a comunidade surda também começou a se entender de uma forma que ela ainda não tinha um conhecimento de si mesma. O sujeito surdo começou a conhecer melhor outras pessoas, entender o que ele gostava, o que ele não gostava, quais eram as características que faziam parte dele, que diferenciavam ele de outras pessoas. Então foi uma questão muito importante para a identificação deles mesmos. Saiba mais! Então, nós preparamos também um material pensando em como é a atuação do surdo dentro da área das artes visuais. Eu pesquisei bastante e achei o Devia, que é um movimento do artivismo. Artivismo se trata de um movimento social junto com a arte. Assim, a arte é usada como uma forma de protesto, de expressão e de crítica. Assim, a experiência surda ela é destacada. Nós podemos ver o surdo retratando a sua vida e os seus momentos de trauma comum. Como, por exemplo, a criança que muitas vezes fica excluída da roda de conversa. Também tem uma obra em que se destaca o macaco, que é um grande trauma dos surdos, pois era usada em sessões com fonoaudiólogo. Assim, dessa forma, nós podemos conscientizar a sociedade por meio das obras e tratar, né, um preconceito, um estigma por meio do respeito e trazendo esse conhecimento ampliado. Então, essa experiência, ela é Então, fica o questionamento. E na prática, o que nós podemos propor? Nós pensamos, inclusive, em fazer isso em sala de aula, né? Nós podemos fazer o jogo de associação visual, em que coloque pela sala palavras escritas em português e também sinais em libras. E assim, os alunos eles devem associar corretamente cada imagem à palavra e ao sinal correspondente. Assim, trabalha várias áreas cognitivas e estimula a aprendizagem, não só do português, como da libras, e também estimula o visual dos alunos surdos. Além disso, nós podemos propor história em quadrinhos interativa, em que cada um desenha os seus personagens sem usar fala, apenas expressões visuais e desenho. Também podemos propor uma aula sensorial, em que use objetos tridimensionais, objetos como o squish, em que os alunos eles possam envelopar na fita, tocar e tratar do sensorial também dentro do tato e do visual. Nós retiramos também um trecho do YouTube muito interessante, que nós gostaríamos que vocês conferissem.
dos ouvintes. Nos ouvintes, normalmente a dominante é auditiva. Isso quer dizer que as informações elas entram majoritariamente pelos ouvidos e podem ser complementadas pelos olhos ou pela sinestesia. Para os surdos, a dominante deles é a visual. Ela entra pelos olhos e pode ser complementada pela sinestesia. Então, o uso de metodologias de ensino que utilizem de vários exemplos visuais e da experiência sinestésica, elas resultam num melhor aprendizado. E esse aprendizado ele não é melhor só para os surdos, serve para todos os alunos de maneira geral. Pelos surdos serem essencialmente visuais e a Libras uma língua visual, é necessário mudar a maneira de ensino, a didática dinâmica de sala. Então, o professor, ao realizar a sua fala, ele precisa intercalar o que ele está falando com os exemplos visuais. Isso não pode acontecer de maneira simultânea, porque o surdo não tem como olhar para dois pontos diferentes ao mesmo tempo. Então, se a gente observar... Então, este trabalho buscou definir o sentido visual, além do que normalmente atribuímos a ele, que é o que já comentamos, né? Que para os surdos o visual tem uma importância muito maior do que para nós ouvintes. E para que essa reflexão pudesse acontecer, foram utilizados alguns estudos anteriores de autores como Veiga Neto Lopes. Além dele, tiveram outros que nós podemos conferir nas referências. Além disso, o presente uso das tecnologias é capaz de facilitar esse processo de aprendizagem. Então, nós precisamos buscar, utilizar todas as facilidades tecnológicas que nós temos hoje em dia, tanto para buscar informações, quanto para projetar, programar aulas, atividades interativas, de forma que possa facilitar esse aprendizado para os alunos surdos. Muito obrigada por assistirem até aqui. Beijos!